Desvendando Crimes, episódio de hoje, Mangue 937. 2 de março de 2018, em um mangue às margens do rio Ceará, na divisa entre Caucaia e Fortaleza, 3 mulheres estavam desaparecidas, até que criminosos divulgaram um vídeo, onde elas estavam sendo literalmente ainda em vida. Olá, eu sou o Cid, o Brabo, e aconselho que você prepare seu psicológico. As vítimas foram reconhecidas como Naraline, de 23 anos, Darciele Anselmo, de 31 anos e Ingrid Teixeira, de 22 anos. Segundo algumas notícias, o alvo principal era Nara, mas Darciele também tinha envolvimento com grupos criminosos. Já Ingrid, que inclusive estava grávida, não tinha nenhum envolvimento com o mundo do crime. As 3 estavam a caminho da igreja quando foram interceptadas por alguns homens. Esses homens as levaram até um adolescente de 17 anos, e esse as levou até o infame Mangue 937, onde já havia alguns criminosos aguardando por elas. A ordem do crime foi dada de dentro da prisão. O mandante ordenou que eles filmassem tudo e seguissem o modelo de execução do Estado. No início do vídeo é possível ver que Darciele foi coagida a dizer que estava rasgando a camisa. O mesmo acontece com Nara. Essa expressão é utilizada por criminosos para poderem avisar que estão saindo da facção que eles pertencem, tanto para sair da vida do crime, quanto para mudar de grupo criminoso. Em ambos os casos, isso é considerado traição. Mas, de fato, Nara e Darciele não cometeram traição, porque elas foram obrigadas a dizer isso como uma forma de humilhação, visto que os criminosos eram de uma FAQ rival. Voltando para o vídeo, a primeira vítima foi Darciele. Ela implora pela vida, mas os criminosos, além de não se importarem, debochavam de toda aquela situação. Ela foi atingida por um disparo fatal. Em seguida, outro criminoso começou a aplicar golpes com instrumentos cortantes dela. A segunda vítima foi Nara, e eu vou evitar dar muitos detalhes, pois o que fizeram com ela é extremamente desumano. Para você ter uma noção, eles disparam ela, começando pelos dedos, mão, braço, como se ela fosse um brinquedo. E ela era obrigada a posicionar os membros da forma que ficasse mais fácil para eles aplicarem o golpe. E é daí que surge aquela frase: já caiu, mano, já caiu. A força que o criminoso usava, em um determinado momento, o facão que ele utilizava quebrou. A terceira vítima, Ingrid, não aparece no vídeo, então não dá para saber ao certo o que aconteceu com ela. Mas só de imaginar o terror psicológico que ela passou, assistindo tudo aquilo pessoalmente e sabendo que é a próxima, dá para entender que ela passou por momentos de terror. Na verdade, ela até chega a aparecer em um determinado momento quando um dos criminosos segura em sua mão as 3 cabeças já desconectadas. Os criminosos então enterraram elas por ali mesmo, e isso dificultou muito o trabalho dos policiais em encontrar os corpos, devido a algumas características do mangue, como o forte cheiro que o local já tem normalmente. Isso atrapalha muito o faro dos cães farejadores. Outra possibilidade que se tinha era a maré subir e os corpos serem levados para qualquer outro lugar. Enquanto as buscas continuavam, aquele vídeo já estava viralizando nas redes sociais e chegou até a família, o que aumentou e muito o sofrimento deles. 3 dias que a minha filha está desaparecida, e está aparecendo um monte de vídeo com ela sendo... Por outro lado, o vídeo ajudou a polícia a identificar os suspeitos e, na época, prendeu 3 pessoas e apreendeu um adolescente. Quem tiver uma pista mais ou menos desse local que viu o vídeo, que dê uma informação para a polícia, não precisa se identificar. Eu só quero achar o da minha filha, para que eu possa enterrar ela e ficar em paz. No dia 9 de março, a polícia recebeu indicações de onde estariam os corpos. No trajeto até o local, foi necessário uma pequena parte ser feita de barco, pois o local era como uma pequena ilha. Lá, a polícia encontrou as 3 mulheres. Mas a confirmação de fato demorou um pouco mais, pois foi necessário realizar o teste de DNA devido ao estágio avançado de decomposição que foram encontradas. Outra dificuldade foi que os criminosos jogaram as partes em locais diferentes. A polícia até encontrou os corpos, mas não encontrou tudo de uma vez.
ainda demandou mais um mês de trabalho dos bombeiros e da polícia para que encontrassem e juntassem o que faltava. Além dos 3 homens que já haviam sido presos, outros 2 também foram, sendo um deles aquele que levou elas até o adolescente e o outro teria fugido na época e foi encontrado um ano depois, em 2019. Já o mandante do crime já estava encarcerado, mas isso não impediu que ele também fosse julgado por esse crime. A pena dos criminosos que foram acusados da varia de 78 a 85 anos, mas, devido às leis do Brasil, o máximo que ficarão é 30 anos. Já o outro que foi acusado apenas de levar elas até o local teve pena de 8 anos e 6 meses. Apesar de toda essa gravidade, quando o crime começou a tomar notoriedade nacional e internacional na internet, as pessoas começaram a fazer memes com esse caso. E além disso, encontraram as redes sociais das vítimas e nos comentários das fotos é possível ver várias pessoas faltando com respeito na tentativa de serem engraçados. Em seguida, vários perfis falsos foram criados utilizando fotos das vítimas, principalmente de Nara Aline, que tinha um apelido de Lorin. Analisando esse ocorrido, eu observo que esse crime reforça ainda mais alguns clichês. Como o muito falado, o crime não compensa. Muitas das vezes as pessoas vão pela ilusão de dinheiro, poder e até mesmo fama e acabam descobrindo que não é bem assim que funciona. Muito pelo contrário, acabam passando por mais momentos de terror do que por momentos bons. Um outro clichê que muitas das vezes é ignorado é: cuidado com quem você anda. O alvo era apenas Nara. Darciele e principalmente Ingrid só foram porque estavam acompanhadas dela. O local do crime, o Mangue, que fica na divisa entre Caucaia e Fortaleza, muito antes já tinha uma fama ruim. Isso se deve ao fato de que naquela região alguns bairros são dominados por grupos criminosos e, recentemente, isso não parece ter mudado muito. Em 2020, uma perna foi encontrada no Mangue. As investigações levaram à prisão de 5 suspeitos. A vítima, um vendedor de produtos de limpeza que havia ido trabalhar no bairro Vila Velha, quando foi avistado pelos criminosos, que pensaram que ele fosse um membro de um grupo criminoso rival. O vendedor, que ficou alguns dias desaparecidos, foi encontrado em uma cova rasa. Em 2021, testemunhas afirmaram terem visto um jovem de 18 anos tentando fugir do mangue enquanto era perseguido. Infelizmente, ele acabou sendo baleado, perdendo a sua vida ali mesmo, enquanto o suspeito conseguiu fugir. Esse caso, infelizmente, eu não encontrei a conclusão dele, mas a notícia tem alguns pontos que me deixam intrigado. O primeiro é: o jovem não tinha antecedentes criminais. O segundo ponto é que também não tinha relatos de ameaça. A minha dúvida que fica é: será que ele avistou alguma coisa que não deveria lá no Mangue? E esse foi o meu primeiro vídeo longo sobre casos criminais. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Eu ainda estou muito longe da perfeição, já percebi que tenho muito a melhorar, mas ainda assim você está me assistindo. Então já vai nos comentários e diz qual o próximo caso que você quer que eu traga aqui, com muito mais detalhes.